Olá, o nosso assunto de hoje é a dívida pública. Eu vou abordar 3 tópicos nesse assunto. Uma introdução, que trata do entreguismo secular e a farra do capital estrangeiro no Brasil, que acontecem desde 1500. E nesse preâmbulo, vamos falar um pouco da Instrução SUMOC, número 113, 17 de janeiro de 55, no governo Café Filho. E o que isso significa? De que maneira isso foi o preparo para a farra da dívida pública. O segundo tópico é exatamente o início da farra da dívida pública, que aconteceu depois do governo João Goulart. E durante o governo João Goulart trataremos da Lei 4131, de 3 de setembro de 1962. É a lei da remessa de lucros, que disciplinava a remessa de lucro, que era completamente louca, em função da instrução número 113 da SUMOC. E, por último, vamos tratar da dívida forjada e a fraude da dívida. Getúlio Vargas sofreu um golpe porque ele fez uma coisa que a geopolítica norte-americana não permite. João Goulart, Getúlio Vargas, ele tratou do desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. Isso não pode ser. O Brasil não pode crescer de uma maneira compatível à sua riqueza e ao seu potencial de recursos naturais. Não pode, porque senão os Estados Unidos perdem a hegemonia na América do Sul. Isso não pode, isso é proibido. Golpe, veio o Café Filho, e Café Filho que criou essa instrução da SUMOC, número 113. O que é que essa instrução diz? A instrução diz o seguinte: o capital estrangeiro pode vir para o Brasil, seja bem-vindo, pode trazer o que ele quiser, equipamento sucateado, totalmente depreciado no seu país, e aqui ele entra sem cobertura cambial. Aqui ele entra e como se fosse um capital novo, um recurso novo, um recurso de investimento direto no Brasil. Essa instrução favoreceu uma farra que vieram empresas sucateadas, produziram no Brasil, vendiam caríssimo seus produtos e todo ano obtinham lucros incríveis, lucros inimagináveis em outro lugar do mundo. Então, esse lucro era totalmente remetido ao exterior. Foi assim que João Goulart recebeu de Jânio Quadros o governo do Brasil. E o Congresso, que tinham pessoas como Áureo Moura Andrade, Josafá Marinho, só estou falando de gente de direita, sem falar as pessoas de esquerda, mas pessoas do bem, parlamentares, que hoje, os parlamentares que nós vemos, é um escarro desses parlamentares de antigamente. É um cuspe, é o cocô desses parlamentares de antigamente. Então esses parlamentares, no governo João Goulart, tiveram a iniciativa de criar um decreto legislativo que trata da remessa de lucros para o exterior. Então não seria mais esse entreguismo secular. Se investe qualquer coisa e os lucros fantásticos são remetidos totalmente, ano após ano, para o exterior. Não. Esse decreto parlamentar, que foi sancionado por João Goulart, ele limitou a remessa de lucros em 6% ao ano. Quem remetia 100% ao ano de lucro, agora tinha que ficar
preso a apenas 6% de juros ao ano. Isso, claro, provocou uma loucura. Então, da votação e aprovação desse decreto parlamentar até a sua sanção por João Goulart em 3 de setembro de 62, o embaixador Lincoln Gordon ficou negociando com João Goulart, que esse período de governo de João Goulart foi o único período de governo de esquerda na história do Brasil. Graças principalmente, não ao direitista João Goulart, mas graças ao seu cunhado, Leonel Brizola, seu principal ouvinte e mentor. Então, graças a Brizola, foi o único governo realmente de esquerda, progressista, que visava a maioria da população, o interesse do trabalhador e não o interesse do capital, muito menos do capital estrangeiro. Quem conhece Brizola sabe. Então, esse período, o embaixador Lincoln Gordon chegou para João Goulart e disse: presidente, o senhor quer fazer as reformas sociais no Brasil, a reforma de base. Ótimo. Seu orçamento para essa reforma são 3 bilhões de dólares, que é o valor da dívida externa brasileira, da dívida pública brasileira, 3 bilhões de dólares, hoje, agora, em 62. Então eu vou fazer o seguinte: esse decreto legislativo que está para o senhor sancionar, não sancione. Eu vou lhe dar de presente, a fundo perdido, o senhor não precisa pagar nada disso. 3 bilhões de dólares para o senhor fazer suas reformas sociais. A reforma agrária, a reforma tributária, a reforma, todas as reformas sociais que são necessárias, as reformas de base, para o Brasil ganhar um rumo. O senhor não sanciona a lei de remessa de lucros e terá o dinheiro para fazer essas reformas. Cresceram os olhos de João Goulart. João Goulart disse: opa, é agora, a gente não tinha como dinheiro, recurso, nem ia demorar muito para obter esse recurso. Só, no mínimo, uns 2 governos nossos para a gente conseguir esse tamanho recurso. E vou receber de graça. Que tal, Brizola? Isso já no privado. Ele disse: se você fizer isso, você está acabando de enterrar o país. Nas garras de rapina do imperialismo dos Estados Unidos. Não aceite isso. Nós vamos fazer como der para fazer. Vamos trabalhar, vamos suar e vamos fazer sem depender desse favor e sem, principalmente, não sancionar essa lei importantíssima para o desenvolvimento social, econômico e político do Brasil. João Goulart ouviu o seu cunhado, Leonel Brizola, e sancionou o decreto legislativo, como a Lei 4131 de 3 de setembro de 62, que foi a data da sanção. Mas, isso sancionado foi a sentença de morte de João Goulart. Ele mesmo disse: Brizola, eu vou sancionar essa lei, mas sei que estou sancionando a minha sentença de morte. Eles sabem, eles conhecem a política, como é a política dos Estados Unidos aqui no Brasil, a ingerência deles no Brasil, como em diversos países do mundo. E aí foi assinada, e em 1º de abril de 64 foi dado o golpe em João Goulart e começou o início da farra da dívida pública. Por quê? Se eles tinham a liberdade de remeter o lucro que quisesse, o royalty que quisesse para o exterior, no montante que quisesse, todos os anos. E por que começou agora, no início da ditadura entreguista militar? Por que começou a farra da dívida pública? Exatamente por isso. Porque João Goulart sancionou a lei e a lei estava lá. E não tinha ninguém com uma justificativa, nem os assessores civis dos presidentes milicos,
Eles não tinham argumento para justificar abolir essa lei, cortar essa lei, fazer uma lei que revogasse essa lei de remessa de lucros. Então eles bolaram o seguinte artifício da farra da dívida pública. Não, esqueça a instrução SUMOC, não faremos mais investimento direto aqui no país. Nós vamos fazer empréstimos às multinacionais, o capital estrangeiro, vamos fazer empréstimos às nossas matrizes no exterior. Esse dinheiro vem para o Brasil, não mais na forma de investimento, mas de empréstimos para as nossas operações aqui. E esses empréstimos a gente vai pagar os juros e a amortização desses empréstimos contratuais, normalmente. E foi isso que fez. Então, o que aconteceu foi que João Goulart deixou uma dívida externa de 3 bilhões de dólares. E em menos de 3 anos, essa dívida já estava em 80 bilhões de dólares. Era a remessa de lucros posterior, que agora ia como pagamento de dívida externa. Dívida no exterior. Mas só que houve uma maracutaiazinha. Os bancos não queriam financiar, não davam dinheiro, davam muito dinheiro caro, que não interessava às empresas. Então as empresas pegavam o seu capital próprio, forjavam, por intermédio dos bancos, um empréstimo do seu capital próprio, como se fosse dinheiro de banco, um empréstimo bancário, e esses juros eram remetidos para os bancos e repassados imediatamente para a matriz no exterior. Então era essa operação triangular que existiu e que proliferou com a ditadura militar, que foi uma das finalidades desse golpe militar. Então, essa dívida foi crescendo, como eu disse, em menos de 3 anos já estava em 80 bilhões, depois 100 bilhões e estourou, explodiu. Assim foi forjada a dívida externa, de 3 para mais de 150 bilhões de dólares em menos de 5 anos. E essa dívida foi sendo mantida, e dessa forma o capital externo mandava seus lucros para o exterior todos os anos, sem obedecer os limites da lei sancionada por João Goulart. Mas aconteceu que a ditadura militar resolveu criar empresas estatais poderosas, que também é contra a geopolítica de dominação dos Estados Unidos. Não pode. Então deram um golpe na ditadura militar com esse negócio das diretas já. E com as diretas já, fizeram a eleição, elegeram Tancredo Neves, que morreu, e assumiu Sarney. Isso já no bojo da nova Constituição, da Constituição promulgada em 1988. E Sarney assumiu. Depois do governo Sarney veio o governo Collor, e ninguém mexeu com as estatais. E o Brasil afundando, vítima da chantagem financeira do capital externo, dos bancos internacionais aqui no Brasil. Era inflação descontrolada, era tudo isso. Aí os banqueiros e os políticos entreguistas fizeram um acordo: não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar de atacar financeiramente o Brasil, e nós vamos eleger um candidato da nossa simpatia. Foi quando aconteceu, no governo de Sarney, a moratória da dívida externa. Porque ela já estava há mais de 5 anos, a dívida já estava mais de 5 anos sem ser paga, sem ser amortizada.
Os credores não reclamaram, nem administrativamente, nem judicialmente, e de acordo com a lei do país onde ela foi assinada, os Estados Unidos, a dívida que não é reclamada pelos credores e que deixar de ser paga e não reclamada pelos credores por mais de 5 anos, ela é extinta. A dívida externa brasileira de mais de 100 bilhões de dólares foi extinta. Aí a renegociação, disseram, vamos fazer uma mudança, vamos reativar essa dívida. Fernando Henrique Cardoso negociou isso, quando ele estava no governo de Itamar Franco, escondido de Itamar Franco, ele negociou isso, mandou renegociar com os banksters, do Fed nos Estados Unidos, 3 capachos dele, Armínio Fraga, Murilo Portugal e Pedro Malan, que não tinham cargos no governo, mas foram assim mesmo representando o governo, né, nessa farra da dívida, e conseguiram com os banqueiros. Os banqueiros, mas como é? A gente já tirou até do balanço essa dívida, já acabamos com essa dívida. Essa dívida está extinta, não é mais devida pelo Brasil, está extinta, já tiramos do balanço. E você, não, nós vamos ressuscitar essa dívida, nós vamos criar papéis que vão substituir essa dívida, vai continuar a dívida, e quando vier o governo que vai privatizar as estatais da ditadura e as outras estatais de Getúlio Vargas, nós vamos aceitar esse dinheiro com o pagamento das estatais. E foi assim que foi decidido. Ela foi forjada pela ditadura e foi fraudada pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, essa fraude terrível, que essa ressurreição da dívida prescrita não foi aceita em nenhum país sério do mundo. Ela foi feita em Luxemburgo, um paraíso fiscal, e foi uma vergonha. Essa moeda, esse título podre que foi feito dessa moeda, ele foi utilizado na compra das estatais brasileiras, na compra da Vale do Rio Doce e de outras empresas. E o capital, esse capital, a dívida pública, crescendo sempre. Saiu o governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, entraram os governos neoliberais do PT e ninguém mexeu nessa dívida, que era um escândalo tão grande que a Constituição mandava que ela fosse auditada. E hoje é imperioso que haja uma moratória dessa dívida, uma auditoria, e depois negociado o resultado da auditoria, que será o seguinte: o Brasil não deve nada a esses bancos, não deve nada a ninguém. Eles é que devem ao Brasil, porque o Brasil pagou muito mais do que uma dívida que ele não tinha. Inclusive porque na ditadura, o governo brasileiro foi obrigado a assinar, a chamar para a responsabilidade do Tesouro Nacional uma dívida das empresas privadas, nacionais e estrangeiras. O governo assumiu. Foi uma dívida que entrou para o governo, para o passivo do governo, sem entrar um tostão nos cofres públicos. É uma vergonha, é um escândalo, é um desaforo essa dívida pública. Eu tenho aqui um gráficozinho. Essa parte vermelha é o que é pago em 2014 de dívida pública. Em 2014 era isso que a gente pagava de todo o PIB brasileiro. Não sobrava nada para a saúde, para a educação, para nada, porque era tudo para os banksters. E outra fraude foi o ministro Nelson Jobim, que num dispositivo da Constituição de 88, que dizia que a única verba que não precisava demonstrar a origem e que pudesse ser paga imediatamente era a dívida pública do Estado com o seu pessoal, com o pagamento do funcionalismo. Essa, assim, foi aprovada na Constituição. Aí Nelson Jobim, sem que fosse votada, sem que ninguém dissesse nada,
ele incluiu, além da dívida do pagamento a funcionário público, o pagamento da dívida externa. Um absurdo, isso não foi votado, isso não foi... Nelson Jobim confessou esse crime, e esse crime nunca mais foi corrigido. Continua até hoje esse dispositivo, o que permite a gente pagar essa fortuna. Isso em 2014, hoje está muito mais, é muito mais, a dívida só faz crescer, é um escândalo. E não se corrigiu essa maracutaia na Constituição, e os governos do PT não fizeram auditoria da dívida, os governos do golpe muito menos, e continua esse negócio crescendo. Então, é preciso, antes de qualquer coisa, que seja feita a moratória da dívida pública e a moratória e a auditoria da dívida. Ciro diz que não pode fazer porque vai prejudicar o pequeno comprador de letras do Tesouro Nacional, do Tesouro Direto. Lula nunca fez, Dilma não fez. E agora? Que compromissos eles têm? Que compromisso candidato algum tem em fazer a moratória da dívida pública e a auditoria? Está lançada a pergunta. Dataflower, o canal da verdade no YouTube. Lalado Flower, do Grampo, Antônio Conselheiro.